Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Desde já agradeço a todos vocês que estão participando. Espero também que vocês estejam bem. E espero também que vocês gostem do nosso projeto de férias, matemática básica. E vamos para o nosso assunto de hoje. Bom, esse projeto ele é coordenado por mim, João Marcelo. Sou o atual monitor do projeto de ensino, Matemática Aplicada e Cálculo Diferencial Integral Aplicado da UFES, também coordenado pelo professor Herder Carlos Moreira, que é o nosso orientador do projeto. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Então, pessoal, o que nós vamos aprender hoje? Essa é a nossa primeira etapa do nosso curso, do nosso projeto de férias. E hoje nós vamos aprender sobre a regra dos sinais. Nós vamos falar também sobre os conjuntos numéricos, que representam o conjunto dos números, que são os números naturais, representado pela letra N. Os conjuntos dos números inteiros, representado pela letra C. Os números racionais, representado pela letra Q. Os números irracionais, representado pela letra I. E o conjunto dos números reais, representado pela letra R. Vamos falar também sobre reta numérica. Vamos abordar também sobre equações. Vamos praticar exercícios para o melhor compreendimento do nosso assunto de hoje. Bom, pessoal, vamos dar início então ao nosso estudo de hoje. E nossa primeira regrinha de hoje, nós vamos estudar dentro das regras dos sinais, é quando tem um sinal de menos antes do parêntese. Quando nós temos um sinal de menos antes do parêntese, o sinal que está dentro do parêntese, ele inverte. Vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo. Você tem menos, parêntese, menos 5. Você tem um sinal de menos fora do parêntese, então a regrinha fala que o sinal que está dentro, ele inverte. Então, nosso resultado seria um resultado positivo, mais 5. Aqui a mesma coisa. Se você tem um sinal de menos por fora do parêntese, o sinal que está dentro do parêntese vai mudar. Então, nós temos menos 7. Outra regrinha importante é quando há um sinal de mais antes do parêntese, o sinal do número que está dentro dele, ele não vai alterar, ele não vai mudar. Vai permanecer o mesmo sinal. Então, vamos lá. Você tem mais menos 5. O sinal que está por dentro do parêntese, ele não muda, ele continua a mesma coisa. Então, nós vamos ter menos 5. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Você tem o sinal de mais por fora do parêntese, então o sinal que está por dentro não muda. Então, a gente vai ter mais 7. Pessoal, vamos supor que você foi no mercado e fez uma compra. E quando você chegou no caixa, a pessoa te informou que sua compra ficou no total de R$30. Então você ficou devendo R$30 ao mercado. E quando você foi pagar, você viu que tinha uma nota de 50. E se você pagar a sua dívida com uma nota de 50, a pessoa que estava no caixa, ela teria que te devolver R$20, certo? Então, a matemática, ela está presente no dia a dia, nas coisas mais simples que a gente possa imaginar. Então, se a pessoa te devolveu, se você pagou a sua dívida com R$50, ou a pessoa do caixa te devolve R$20. Então, menos 30 mais 50 seria igual a 20. Agora, vamos supor que você foi à farmácia e depois você foi ao açougue. Você foi na farmácia e lá você ficou devendo R$150. E você não tinha dinheiro para pagar. Ficou devendo. E depois você foi ao açougue e sua conta ficou em R$80. Você também ficou devendo os R$80 no açougue, porque você não tem o dinheiro para pagar. Então, se você
está devendo na farmácia e no açougue, você deveria somar a quantidade que você está devendo. Então, se você soma o que você está devendo, então você tem 150 mais os R$80. Isso seria R$230. Então, se você está devendo esses R$230, o seu saldo lá vai ficar negativo, porque você está devendo. Então, menos 150 menos 80 é igual a menos 230. Entendido? Bom, na regra de multiplicação e divisão, a gente também tem algumas regrinhas de sinais. A primeira delas é quando os sinais são iguais. Então, quando você tem dois sinais iguais multiplicando, o resultado será positivo. Ou seja, se você tem mais multiplicando mais ou menos multiplicando menos, a resposta, o seu resultado vai ser positivo. E a outra regrinha são as dos sinais diferentes. Se você está multiplicando sinais diferentes, o seu resultado será negativo. Ou seja, se você multiplica o sinal de mais vezes o sinal de menos, ou o sinal de menos vezes os sinais de mais, o seu resultado vai ser negativo. Bom, pessoal, aqui nós temos o nosso primeiro exemplo, menos 8 vezes 4. Nós sabemos que 8 vezes 4 é igual a 24. Então, fazendo o estudo do sinal, nós temos que menos vezes mais é igual a menos. Então, nosso resultado é igual a menos 24. Aqui nós temos menos 4 vezes menos 5. E nós sabemos que 4 vezes 5 é igual a 20. Fazendo o estudo do sinal, nós temos menos vezes menos, que é igual a mais. Então, nós temos mais 20. Aqui é uma divisão. E a regrinha da divisão é a mesma regrinha utilizada na multiplicação. Então, nós sabemos que 8 dividido por 4 é igual a 2. Fazendo o estudo do sinal, nós temos que menos dividido por mais é igual a menos. Então, nosso resultado é igual a menos 2. Aqui, nós temos menos 120 dividido por menos 5. Então, fazendo isso do sinal, nós temos que menos dividido por menos é igual a mais, porque quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. Então, menos 120 dividido por menos 5 é igual a mais 24. Bom, pessoal, agora a gente vai passar para o nosso próximo conteúdo, que são os conjuntos numéricos. A gente já entendeu o que são os números, a gente já estudou um pouco sobre os sinais. E a primeira pergunta, por que o homem aprendeu a contar? Qual a necessidade que o homem tem de aprender a contar? E qual é o primeiro conjunto numérico? Bom, tudo isso a gente vai aprender hoje. E o conjunto dos números naturais, que é o nosso primeiro conjunto numérico, ele é representado pela letra N, que são os números inteiros positivos, ou seja, o número 1, o número 2, o número 3, 4, 5 e assim por diante. O 6, o 7 são números que são inteiros e que são positivos. Pessoal, antes de entrar em números racionais e irracionais, a gente vai aprender alguns conhecimentos básicos que a gente precisa aprender para poder entrar nesses conjuntos. E a primeira deles é a fração. O que é uma fração? Bom, pessoal, a fração é quando você tem um número dividido pelo outro. Ou seja, esse carinha que fica em cima, ele é o numerador, e o carinha que fica embaixo, ele é o denominador. Tá, mas por que uma fração? O que é uma fração? Bom, pessoal, para isso, a gente vamos utilizar um exemplo mais prático de aprender. Vamos supor que temos uma maçã. Se você quiser dividir essa maçã para duas pessoas,
a gente cortaria ela ao meio. Então a gente teria duas partes de uma maçã. Então a gente tem duas partes, que é o numerador, e essas duas partes elas formam uma maçã inteira, que esse 1 representa o numerador. Então, metade significa 1 sobre 2, ou seja, você tem duas partes de uma. E se você dividir essa maçã para 4 pessoas? Ou seja, você tem 4 pessoas e quer dividir essa maçã em 4 pedaços para cada uma pessoa. Se você dividir a maçã em quatro partes, você tem uma parte para cada pessoa. Ou seja, você tem 4 partes de maçã para cada pessoa. Então, cada pessoa vai receber uma metade, ou seja, vai receber 1/4 de uma maçã. E outra coisa importante, pessoal, a gente tem duas formas de escrever uma fração. Primeiramente, ela pode ser escrito dessa forma aqui, 3 dividido por 4, o 3 em cima e o 4 embaixo. E nós também podemos ter essa forma de escrever, que é o 3, a gente tem uma barra e o 4. Ambos são iguais. Agora vamos imaginar uma folha de papel. E essa folha de papel, você droba ela várias vezes. A primeira droba que você fazer, você vai ter a metade de uma folha. A gente já aprendeu que a metade é igual a 1 sobre 2. Bom, você tem a metade de uma folha. Agora, se você drobar essa metade mais uma vez, você vai estar dividindo essa metade por 2. Ou seja, a gente vai ter 1 sobre 2 dividido por 2. Aqui a gente tem uma fração, 1 sobre 2, dividido por outra fração. Por que 2 sobre 1? Lá no início a gente aprendeu que quando um número ele não tem nenhum denominador, a gente sabe que ele está dividindo por 1. Então, para resolver uma fração dividida pela outra, a gente repete a primeira fração, 1 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda fração. Ou seja, a gente pega a primeira fração e multiplica pela fração de baixo invertida. Ou seja, o 1 está embaixo, ele passa para cima, o 2 está em cima, passa para baixo. Só inverter. Então, multiplicando a fração pela fração invertida, a gente tem que 1 vezes 1 é igual a 1 e 2 vezes 2 é igual a 4. Basta multiplicar o numerador e basta multiplicar o denominador. Bom, pessoal, aqui do lado a gente tem uma imagem que representa essas 4 drobas, ou melhor, representa essa segunda droba. Quando você droba um papel pela segunda vez, você tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Ou seja, você precisa de 4 quadradinhos para formar uma folha inteira. Se você continuar drobando essa folha pela terceira vez, você tem a segunda droba, que é 1/4 dividido por 2. Ou seja, é a mesma coisa que você fez na segunda droba. Você vai ter 1/4 dividido por 2. Você tem uma divisão de fração, então você multiplica a fração de cima pelo inverso da fração de baixo. Então a gente teria 1 sobre 4 vezes 1 sobre 2, que seria 1 sobre 8. E na quarta droba, a mesma coisa. A gente teria 1 sobre 8 dividido por 2, que daria 1 sobre 16. Na quinta droba, a gente teria o 1 sobre 16 dividido por 2 novamente, que daria 1 sobre 32. E assim continua até a sétima droba, que você teria 1 sobre 64 dividido por 2. Isso daria 128. Tudo aqui
é o mesmo processo que ocorre aqui na segunda dobra. É você dividir o resultado da dobra anterior por 2 e para resolver a fração, você multiplica a fração de cima pelo inverso da fração de baixo. Bom, pessoal, agora a gente já pode praticar um pouco. A gente vai resolver algumas operações envolvendo frações e a primeira delas é 1 mais meio. A gente já estudou que quando o numerador ele está sozinho, ou seja, quando o número ele não tem denominador, ele está dividido por 1. Então, a gente tem 1 dividido por 1 mais 1 dividido por 2. Para resolver essa soma de frações, é bem simples. Basta a gente multiplicar o numerador, ou melhor, basta a gente multiplicar o denominador, ou seja, a gente multiplica 2 vezes 1, isso aqui é igual a 2. Agora a gente vai pegar esse 2, vai dividir pelo denominador e vai multiplicar pelo numerador. Então a gente tem 2 dividido por 1 é 2, vezes 1 é igual a 2. Então colocamos o 2 aqui. Agora na outra fração, a gente tem o 2 dividido por 2, que é igual a 1, vezes 1 é igual a 1. O 1 vem para cá. E para finalizar, basta somar o 2 mais 1, que é igual a 3, dividido por 2. Então, esse é o nosso resultado final da soma de frações. Vamos pegar um outro exemplo. 2 mais 5 terços. A gente sabe que debaixo do 2, a gente tem o número 1. Então, nossa soma de frações ficaria 2 sobre 1 mais 5 sobre 3. Multiplicando os denominadores, a gente tem que 3 vezes 1 é igual a 3. A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 3 dividido por 1 é igual a 3, vezes 2 é igual a 6. Mas, agora 3 dividido por 3 é igual a 1, vezes 5 é igual a 5. Então, nós temos o 5. Para finalizar, a gente soma o 6 mais 5, isso é igual a 11 dividido por 3. Bom, agora um outro exemplo. 5 quartos mais 5 terços. A mesma coisa que a gente fez. A gente multiplica o denominador, 4 vezes 3 é igual a 12, multiplica pelo divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 12 dividido por 4 é igual a 3, vezes 5 é igual a 15. Mais 12 dividido por 3 é igual a 4, vezes 5 é igual a 20. Então, somando o numerador, nós temos que 15 mais 20 sobre 12 é igual a 35 dividido por 12. E o nosso último exemplo é 5 menos 3 quartos mais 7. Bom, nós sabemos que debaixo do 5 tem o 1 e debaixo do 7 também tem o 1. Então, assim ficaria a nossa soma de frações. 5 sobre 1 menos 3 quartos mais 7 sobre 1. Fazendo a mesma coisa que a gente fez nos outros, a gente vai ter 1 vezes 4 vezes 1, isso é igual a 4. Agora basta a gente dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então a gente tem 4 dividido por 1, 4, vezes 5, 20. Colocamos o 20 aqui. Agora, menos 4 dividido por 4 é igual a 1, vezes 3 é igual a 3. Colocamos o 3 aqui. Mais 4 dividido por 1 é igual a 4, vezes 7 é igual a 28. Então, o nosso resultado final é igual a 20 menos 3, que é igual a 17, mais 28 é igual a 45.
dividido por 4. Bom, pessoal, aqui tem um pequeno erro. No lugar do 12 é um 4. Deixa só eu consertar. Então a gente tem 45 dividido por 4. Pessoal, nosso próximo conjunto numérico é o conjunto dos números inteiros. A gente já viu que o conjunto dos números naturais é o conjunto dos números inteiros positivos. E agora a gente vai ver que o conjunto dos números inteiros, eles também são números positivos e também podem ser números negativos. A gente também tem o zero. E o que esse zero representa? Qual a importância desse zero? Por que o zero é tão importante? Pessoal, imagine uma coisa. Vamos supor que você tem R$500 no seu saldo bancário. Se você tira esses R$500, qual é o saldo que sobrou na sua conta? O saldo que sobrou é zero, ou seja, você não tem nenhum saldo na sua conta bancária. A gente pode representar o zero como um espaço vazio, digamos assim. E o zero, ele também é importante tanto na matemática quanto para o nosso dia a dia. Então, basicamente, os números inteiros, eles são os números naturais, acrescentado de zero e dos números negativos. Bom, pessoal, continuando então o nosso conjunto numéricos, o próximo conjunto numérico que a gente vai ver é o conjunto dos números racionais. Então a gente já viu o conjunto dos números naturais, os números inteiros, e agora a gente está vendo os números racionais, que é representado pela letra Q. E os números racionais, eles representam uma fração. A gente já aprendeu para que serve uma fração, o que é uma fração, e os números racionais, eles representam um número fracionário. Aqui nós temos P dividido por Q. Para ser uma fração, para essa fração existir, Q tem que ser diferente de zero. Se Q for igual a zero, a nossa fração ela não é válida. Bom, a gente já viu que é possível dividir objetos. Só dando mais alguns exemplos de divisão, a gente tem a divisão do pão, que a gente pode dividir as coisas, por exemplo, o bolo, a laranja, a gente pode dividir uma casa, a gente pode dividir várias coisas. A maçã, que a gente já deu exemplo lá no início da nossa aula. E uma pergunta, a divisão é proporção? Bom, no próximo slide nós vamos responder se a divisão é uma proporção. E será que dá para dividir o tempo? Será que eu consigo dividir o tempo com outras pessoas? Você consegue dividir o seu tempo? Bom, isso são algumas perguntas que surgem quando se tratamos de divisões. Bom, falando agora sobre alguns exemplos de números racionais, a primeira coisa que nós vamos ver é se uma fração ela tem uma proporção. Ou seja, aqui a gente tem o 2. Como que a gente sabe que esse 2 ele é uma fração? A gente aprendeu que quando o número ele não tem um denominador, embaixo dele aparece o 1. Então a nossa fração aqui é 2 sobre 1. Mas e se eu multiplicasse essa fração por 2? Ou seja, a gente tem 4 dividido por 2. Não seria a mesma coisa que 2 dividido por 1? 4 dividido por 2 não seria a mesma coisa que 12 dividido por 6? A gente só aumentou os números, mas a proporção ficou a mesma.
porque todos esses números, todas essas frações, os resultados dela seriam igual a 2. Vamos ver mais um exemplo. Vamos dividir uma maçã por 4 crianças. Se a gente pegar uma maçã e dividir ela ao meio, nós teremos 1/2, que é a metade de uma maçã. Se a gente dividir a maçã em 4 partes, a gente já viu que nós teremos 1/4 de maçã. Ou seja, nós vamos ter 1/4 de maçã para cada pessoa. E se tivéssemos 3 maçãs dividir para 4 pessoas, quantos pedaços de maçã cada pessoa ia receber? Bom, se uma maçã a gente dividir ela por 4, se a gente dividir uma maçã por 4, basta multiplicar essa divisão por 3, que é o número de maçã que a gente tem. Então, multiplicando 3 vezes 1/4, a gente tem que 3 vezes 1 é igual a 3, e 1 vezes 4 é igual a 4. Então, a gente tem 3/4 de maçã. Então, cada criança vai receber 3/4 de maçã. Vamos ver outros exemplos. Os números racionais, a gente já viu que eles são o conjunto dos números que representam os números fracionários. E esses números fracionários, para ser um número racional, eles devem apresentar uma casa decimal, ou esse número deve apresentar uma dízima periódica. Bom, uma casa decimal, ela é simplesmente números que vêm após a vírgula. E, para ser um número racional, essa representação decimal após a vírgula, ela tem que ser finita, ou seja, ela não pode ser infinita. E para ser uma dízima periódica, após a vírgula, todos os números que vêm após a vírgula devem ser iguais. No caso aqui, a gente tem 5 dividido para 100, que é igual a 0,05. É uma fração racional, porque apresentam casas decimais finita. E o 2/3 também é um número racional, porque apresentam as suas casas decimais uma dízima periódica, que nada mais é que repetições infinitas do mesmo número na casa decimal. Bom, quociente e porcentagem. Bom, pessoal, o quociente ele é a representação da fração, ou seja, quando a gente tem uma fração, quando a gente tem 3/2, por exemplo, a gente tem um quociente, que é a divisão. E o que é a porcentagem? Podemos dizer que quociente é a porcentagem? Vamos ver um exemplo. Primeiro exemplo. Uma loja lança uma promoção de 10% no preço dos seus produtos. Ou seja, a cada produto que a pessoa comprar, ela tem 10% de desconto no preço. Se uma mercadoria custa R$120, quanto a mercadoria passará a custar? Então, é bem simples. O que é 10%? Por que nós podemos dizer que 10% é um quociente? Porque o 10% ele é o mesmo que 10 dividido para 100. Ou seja, nós estamos dividindo o 10 em 100 vezes. Por isso é denominado porcentagem. Então, se a gente tem 10 dividido para 100, basta multiplicar pelo valor, que seria R$120. Então, o preço da mercadoria vai passar a custar 1.200 dividido para 100, que é igual a 12. Porque aqui a gente tem o 120 vezes o 10, que é igual a 1.200, dividido por 100, que é igual a 12. Bom, o desconto será de 10% do valor de 1.200. Então, se retiramos
R$ 12,120, o nosso novo preço vai passar a ser R$ 108. Então, com a promoção de 10% de desconto, a gente vai passar a pagar R$ 108 no produto. Agora vamos falar um pouco sobre a transformação da dízima em fração. A gente sabe que toda fração, quando a gente divide uma fração, ela obtém um número com casas decimais. Então, quando se trata de uma dízima, a gente consegue converter essas casas decimais novamente a uma fração. E como que a gente faz isso? Vamos ver. Vamos supor que a gente dividiu um número. A gente não sabe qual que é essa fração. E esse resultado da divisão deu 0,7777, ou seja, são números infinitos que se repetiram, são números iguais na dízima, ou melhor, na casa decimal que se repetiram infinitamente. Então, como que a gente transforma uma dízima para uma fração? É simples. A gente pega esse número, esse valor, e multiplica ele por 10. Ou seja, se nós temos x e multiplicar por 10, então nós teremos 10x. Ou seja, se x é igual a 0,7777 e assim continua infinitamente, então 10x é igual a 7,7777 infinitamente. Ou seja, nós podemos escrever que 10x é igual a 7 mais 0,7777 e assim segue. Então nós sabemos que nós obtemos uma equação, ou seja, 10x é igual a 7 mais x. Por que x? Porque 0,7777 é igual a x. Então, nós temos que 10x é igual a 7 mais x. Resolvendo a equação, nós temos que 10x, o x passa para o outro lado invertendo o sinal. E o 7 também passa para o outro e o 7 continua positivo. Então, nós temos 10x menos x igual a 7. 10x menos x é igual a 9x, que é igual a 7. Então, nós temos que x é igual a 7 dividido por 9. Então, essa dízima periódica, 0,7777, é igual, transformando ela em fração, ela é igual a 7 dividido por 9. Vamos ver um outro exemplo. Vamos transformar uma outra dízima, que é 0,23, 23, 23 e assim repete infinitamente, e uma fração. Bom, vamos chamar essa dízima de x. Então nós temos que x é igual a 0,232323. Então, se a gente multiplicar esse valor por x, multiplicar esse valor por 100, a gente tem que 100 vezes x é igual a 100x. E 0,232323 vezes 100 é igual a 23,2323 e assim continua infinitamente. Por que multiplicar por 100 e não por 10 igual a gente fez no anterior? Se a gente perceber aqui anteriormente, a gente tem que x é igual a 0,777, ou seja, o número das casas decimais ele repete somente uma vez. Somente um número repete infinitamente. A gente multiplicou por 10. Aqui a gente tem dois números que se repetem infinitamente, ou seja, o 23, o 23, o 23. Então a dízima ela se repete a cada dois números. Então a gente multiplica esse valor por 100. E se fosse três números, por exemplo, 234, 234, 234, a gente multiplicaria
esse x por 1000. Então, voltando aqui, a gente tem que 100x é igual a 23,2323. Então, 100x é a mesma coisa que 23 mais 0,2323. Ou seja, se nós temos 100x, que é igual a 23 mais 0,2323, nós temos que 100x é igual a 23 mais x. Por que mais x? Porque x é igual a 0,232323. Então, nós temos aqui uma nova equação que a gente pode resolvê-la da seguinte forma. 100x menos x é igual a 23. Então, o x que estava desse lado passou para o outro lado, invertendo o sinal. Então, 100x menos x é igual a 99x, que isso é igual a 23. Então, x é igual a 23 sobre 99. Bom, a gente já viu o conjunto dos números naturais, os números inteiros, os números racionais, e o nosso próximo conjunto numérico que nós vamos falar é o conjunto dos números irracionais, que são aqueles que apresentam casas decimais infinita e não apresentam período. Então a gente viu que os números racionais é aqueles que apresentam uma decimal finita e que apresentam período, e os números irracionais são aqueles que não apresentam um período e que a casa decimal é infinita. Bom, e vamos ver aqui então um exemplo de números irracionais. Primeiramente, nós temos a raiz de 2. Por que a raiz de 2 é um número irracional? Porque quando a gente faz raiz de 2, a gente tem 1,414213,5 e assim segue infinitamente. Então a gente não tem nenhum período e o número de casas decimais é infinito. A mesma coisa ocorre com a raiz de 3, que é 1,7320,508. Não tem período e possui infinitas casas decimais. Qual que é o número irracional mais famoso? Bom, o número racional mais conhecido hoje na história é o número π. Foi descoberto por Lambert em 1761, que desenhava círculos. Então aqui a gente tem um círculo. Esse círculo ele tem um comprimento. O círculo ele tem também o diâmetro, representado aqui nessa linha pontilhada. E o círculo ele tem um raio, que é a metade do diâmetro, representado aqui pela letra R. Então, Lambert ele propôs que π é igual ao comprimento da circunferência dividido por 2 vezes o raio. Então, Lambert ele descobriu π, que hoje é um dos números racionais mais conhecidos. Bom, para finalizar o nosso assunto sobre conjuntos numéricos, a gente chega no nosso último conjunto, que é o conjunto dos números reais. E o conjunto dos números reais, ele é o conjunto dos números que é constituído pelos números racionais juntamente com os números irracionais. E sempre que falamos em número, nós entendemos que estamos falando de um número real. Os números reais ele tem uma representação simples e muito útil. Por meio dos pontos de uma reta, a gente vai traçar uma reta e vamos interpretar ela. Para isso, nós tomamos um ponto um ponto qualquer de uma reta e associamos o número 0. Esse ponto é chamado de origem, ou seja, o 0 é o ponto que a gente chama de origem. Em seguida, a gente escolhe uma unidade de comprimento e marcamos cada ponto
da reta com o número real. Bom, os pontos que ficam de um lado da origem, de um lado direito da origem, são marcados como números positivos, e do outro lado da origem, o lado esquerdo, são marcados como os números negativos. Aqui nós temos uma reta. Nós sabemos que os números reais eles vão de menos infinito a mais infinito, ou seja, ele engloba todo e qualquer tipo de número. Então nós temos uma reta x, do eixo x, e a gente tem a origem, o zero. Então, a partir do zero, a gente consegue traçar distâncias para a esquerda e para a direita. Para a esquerda, ou melhor, para a direita, a gente tem os números positivos, com o exemplo 1, 2 e o 3. E para a esquerda, a gente tem os números negativos, que são menos 1, menos 2, menos 3. Nós podemos também marcar nessa reta os números racionais e irracionais, como por exemplo π, que é o número irracional, que está logo após o 3, 3,14 e assim segue infinitamente o número de casas decimais. E nós temos também raiz de 2, que está entre 1 e 2. Então a gente pode marcar aqui num dado ponto da reta os números que a gente deseja estudar. No caso, aqui a gente estudou alguns números inteiros, que vem aqui de menos 3 a 3, os números naturais, que são 2 e 3, e os números irracionais, que são a raiz de 2 e o número π. Então, por aqui a gente encerra nosso assunto de conjunto numéricos, e agora a gente vai entrar em equações. Nós vamos resolver algumas equações, vamos aprender a montá-las. E antes, para que servem os números? Bom, a gente já viu que os números eles são bastante úteis no nosso dia a dia, e os números eles servem para calcular o volume de um cilindro, o volume de um paralelepípedo, servem também para calcular a área de um terreno, serve para calcular a altura de um prédio, serve para calcular, para construir uma casa, enfim. Bom, esse é nosso primeiro exemplo de equações. Nós vamos montá-la e depois resolvê-la. Um número mais a sua metade é igual a 150. Qual é esse número? Bom, nós sabemos que um número é um número desconhecido, nós não sabemos qual é esse número, então vamos chamar ele de x. E nós sabemos que ele mais a sua metade é igual a 150. Então, x mais a metade de x é igual a 150. Essa equação o enunciado nos fornece. Bom, agora resolvendo a equação, nós temos que tirar o mínimo. Isso é, multiplica o denominador. Então, nós temos 1 vezes 2, que é igual a 2. Agora, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 2 dividido por 1, 2 vezes x, 2x. 2 dividido por 2 é igual a 1, vezes x é igual a 1x. Isso é igual a 150. Bom, agora somando 2x mais x, isso é igual a 3x sobre 2, que é igual a 150. 3x sobre 2 igual a 150 é o mesmo que 3x igual a 300. Ou seja, embaixo do 150 nós temos o 1. Multiplicando o cruzado, então a gente tem que 2x mais x é igual a 3x vezes 1 é igual a 150 vezes 2. Então, 3x é igual a 300. X, então, é igual a 300 dividido por 3. O 3 está multiplicando desse lado, ele passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 100.
Vamos passar para o nosso segundo exemplo. A diferença entre um número e sua quinta parte é igual a 36. Qual é esse número? Então, a primeira coisa, quando fala de diferença, a diferença é quando a gente subtrai um número pelo outro. Então, a diferença entre um número que a gente não conhece, vamos chamar ele de x, e a sua quinta parte, ou seja, x dividido por 5, é igual a 36. Qual é esse número? Então, nós sabemos que o x menos a sua quinta parte é igual a 36. Resolvendo essa equação, nós temos que x ele está sobre 1, então aqui a gente tira o mínimo, multiplica o denominador, que é igual a 5, 5 vezes 1, 5 dividido por 1, 5, vezes x, 5x. 5 dividido por 5 é igual a 1, vezes x é x. Então, nós temos que 5 menos x sobre 5 é igual a 36. Agora, nós temos que 5x menos x é igual a 4x. É igual, agora multiplicando o cruzado, a gente tem que 36 vezes 5. Então, 4x é igual a 180. Então, x é igual a 180 sobre 4. X é igual a 45. Bom, pessoal, esse foi o nosso assunto de hoje. Espero que tenham gostado. No nosso próximo encontro, nós falaremos de coordenadas no plano, funções lineares e muito mais. Obrigado pela sua presença e até a próxima.